Olá, começa agora mais um programa da TV CREA Minas e nesta edição a gente te leva para um passeio de trem entre Mariana e Ouro Preto, rota turística que promove o desenvolvimento. E vamos conhecer também as belezas e a importância histórica das grutas de Minas. No estúdio, você fica sabendo tudo sobre o Proengenharia, um programa de financiamento do BNDES. E tem ainda as obras de engenharia que priorizam o reaproveitamento da água. É agora, fique com a gente! Vivemos uma crise dos recursos hídricos. O medo de um desabastecimento colocou toda a população em alerta. É preciso economizar e até mesmo reaproveitar a água. Em Belo Horizonte, muitos lugares já praticam o reaproveitamento com resultados para lá de satisfatórios. Você vai conhecer agora alguns projetos de engenharia adotados para fins econômicos e ambientais. Confira. Quem vê os funcionários desta escola da Zona Sul de Belo Horizonte aguando as plantas e lavando o pátio com a mangueira em tempos de crise, nem imagina de onde ela vem. É água de reaproveitamento da chuva. O sistema permite a captação na maioria dos telhados que vai parar nos reservatórios. Esse reservatório, a água passa por um filtro antes de chegar nele. Desse filtro, a água é bombeada para umas caixas que foram instaladas no sótão e antes de chegar lá tem um sistema de bombeamento de cloro, onde a gente consegue um pequeno tratamento dessa água que depois volta novamente para as descargas, vão para os serviços de limpeza nos andares, limpezas de pátio. O projeto foi feito pelo Jackson, que é engenheiro civil. O trabalho começou em 2014 e a economia é vista nos números. Para se ter uma ideia, em setembro do ano passado, a última conta antes da implantação do sistema mostrava um gasto de 623 mil litros mês de água vindos da Copasa. Agora, com o reservatório em funcionamento, o consumo com a concessionária caiu para 127 mil litros mês. E com a chuva dos últimos dias, o que está armazenado já dá para abastecer a escola por 4 meses. Quando o sistema é pensado desde o início, é bem mais fácil e ele fica bem mais completo. Agora, mesmo não se pensando no princípio, no caso de prédios já executados, tudo é possível fazer. Não pode se não conseguir uma economia tão grande quanto aqui da escola, mas mesmo assim é possível uma economia muito boa. Em tempos de crise hídrica, a economia não ajuda só no bolso, mas também o meio ambiente. Este posto de gasolina utiliza na lavagem dos carros não só a água de um poço artesiano, como também de um reservatório de água pluvial. A gente tem o reaproveitamento de água, que é a água que a gente usa para a ducha, né? Para lavar os carros. Ela cai numa caixa separadora, separa o óleo da água, essa água é armazenada numa caixa que passa por uns filtros e que volta para a caixa onde a gente usa para lavar os carros novamente. Já para a gerência de engenharia do Minas Tênis Clube, o desafio é ainda maior. Imagina quanto é gasto para manter 8 piscinas e irrigar 22 quadras de tênis. Foram implantações muito importantes, como o reuso da água do sistema de retrolavagem, que ajudaram na economia. A água vai para reservatórios construídos com capacidade de 400 mil litros. São 3 estações de tratamento. Ela vem da retrolavagem que eu faço dos filtros das minhas piscinas. Seria uma água que eu deveria descartar. Então, em vez de descartar, eu estou armazenando e utilizando na irrigação de jardins e na hidratação das quadras de tênis. O clube também trabalha com uma campanha de educação ambiental e uso racional da água para os 73 mil associados, tanto do uso dentro do clube como também nas residências. E Lídio explica que em qualquer local é possível fazer algo para economizar os recursos naturais. As alternativas, elas têm que ser muito bem avaliadas. No caso do clube, a premissa nossa é não tirar a satisfação do associado, mas também nós não vamos permitir o desperdício. Esse é o nosso objetivo, tá certo? Agora, em todos os locais, né? A primeira coisa que tem que ter é a conscientização que realmente, se não usar racionalmente
os insumos, tanto água e, consequentemente, energia, né, ele pode faltar. Com o objetivo de estimular o aprimoramento das competências do conhecimento técnico no país, o BNDES está financiando a engenharia nos mais variados setores. É o BNDES Proengenharia. Para falar sobre o assunto, aqui no estúdio eu recebo o gerente do Departamento de Indústrias, Metal, Mecânica de Mobilidade do BNDES, Bernardo Rauch. Bernardo, prazer tê-lo aqui no programa. Fala um pouquinho para a gente sobre esse Proengenharia. Como é que surge isso? Qual que é a finalidade desse programa? Oi, Mayra. Primeiro, obrigado pelo convite. É sempre um prazer a gente fazer esse tipo de divulgação de alguma das linhas do banco. O BNDES Proengenharia, ele foi pensado, foi criado lá nos idos de 2006, 2007, pensando um apoio que pudesse ajudar o empresário ali, as empresas brasileiras a desenvolver conhecimento local, a criar novos produtos, a desenvolver a engenharia de produto nacional. Aliado a isso, um primeiro diagnóstico foi feito no setor automotivo, em que a gente conhece a lógica de como que as montadoras desenvolvem novos veículos, né? As montadoras estão aqui no Brasil, e Minas tem inclusive uma grande montadora, elas fazem um tipo de concorrência internacional, em que os novos veículos são ali, onde a matriz escolhe onde vai desenvolver os novos veículos. Certo. Eu estou falando não produzir os novos, mas desenvolvê-los. Desenvolver novos modelos, novas tecnologias. Que eventualmente serão produzidos no Brasil ou em qualquer outro país. E a gente percebe que no Brasil, o Brasil tem uma fama de importar muita tecnologia, né? O Brasil, é exatamente o contrário do que vocês estão propondo, que é melhorar isso, né? Porque a gente importa e a coisa acaba encarecendo, e a gente tem boas ideias, boas cabeças, boas universidades que poderiam estar fomentando mesmo esse setor, né? Tem, exatamente. O engenheiro que sai daqui, o que é formado nas universidades brasileiras é muito bom, mas ele precisa da experiência prática, né? Quem é engenheiro aqui, a gente está... acho que o meu público aqui deve ser engenheiro, do programa. Ele sai da universidade, sabe muito de teoria, mas falta sempre um pouco de prática. Isso aí ajuda, o BNDES Proengenharia ajuda a trazer projetos cada vez mais complexos para que a formação, seja dada uma formação prática também para esse engenheiro que trabalha numa montadora, numa fábrica de autopeças ou empresas de outro setor. Empresas do setor aeronáutico são clientes também do BNDES Proengenharia. E poderia, por exemplo, na área de civil, por exemplo, poderia ter construção também, algum nicho desse setor também, que vocês poderiam financiar? Sim, tem uma possibilidade de financiar também empresas de engenharia consultiva, né, que vão fazer o quê? São projetos de pré-investimento, ali antes de uma grande obra. Isso também é financiável através desse programa. Software também, às vezes um maquinário que precisa para fazer uma pesquisa, isso tudo ajuda, né? Sim. Já que você tocou num ponto importante de que itens que a gente poderia financiar dentro de um projeto de investimento, né? Então, assim, criando uma linha lógica ali de raciocínio, o que o empresário precisa fazer, o que ele precisa ter, né? Ele precisa formatar primeiro um projeto de investimento, né? Então, é um projeto de desenvolvimento de tal produto, de tal peça, e a partir daí ele vai listar o que ele precisa para chegar lá. Dentro desse projeto pode ter a mão de obra dos engenheiros, né? Ou até de técnicos ali de engenharia que vão ajudar na concepção do produto. Você pode ter infraestrutura como laboratórios ou mesmo prédios de engenharia, centros de engenharia, né? Infraestrutura para fazer testes, então maquinário envolvido nesses testes, computadores, enfim, tudo, qualquer tipo de gasto que colabore para atingir o objetivo dele,
Claro que com algumas pequenas exceções, que eu acho que não vale a pena enumerar aqui, são itens financiáveis dentro desse projeto. E vocês percebem dentro desse projeto que assim, os empresários, pelo menos os grandes empresários, já têm essa preocupação de produzir a tecnologia no Brasil, de investir nesse recém-formado, ou mesmo nesse engenheiro que já está lá, mas precisa de uma capacitação? Por esse projeto você já percebe essa mudança ou esse interesse maior dos empresários? Cada vez mais, né? O que a gente viu nos últimos anos foi uma mudança assim, surpreendente. Eu vou falar do setor automotivo, que a gente acompanha mais de perto e cuja presença do BNDES para a engenharia é mais pujante. Mas a gente tinha lá no início do programa, segundo a gente levantou, 3% da mão de obra era de engenheiros, cerca de 3% lá nos idos de 2008. A gente lançou o programa e foi ver o que aconteceu em 2012, né, cerca de 5 anos depois. E aí a proporção de engenheiros passou para 4,3%, ou seja, aumentou praticamente 50%. Mesmo o emprego, não teve desemprego nesse período na indústria automotiva. Então a gente vê uma mudança de qualificação ali e vem que certamente as empresas estão incorporando atividades de engenharia, estão qualificando ali a sua presença e o desenvolvimento de produtos no Brasil. E agora quem está assistindo a gente, às vezes está assim, mas como é que eu posso participar disso? Pode ser uma pequena empresa, tem que ser uma grande empresa. Como é que a pessoa tem acesso a esse financiamento, a esse BNDES Pro Engenharia? Não há restrição de porte de empresa. O acesso é simples, ele é via um formulário no nosso site, assim como o acesso a outras linhas diretas do banco. Então o empresário não precisa, é sempre bom frisar, não precisa recorrer a nenhum consultor ou pessoas que se vendam como despachantes desses projetos, não é necessário. O próprio empresário, a equipe dele, ele pode se mobilizar para preencher o formulário, são questões que ele vai conhecer melhor do que qualquer um, e a gente está lá para prestar qualquer apoio nesse preenchimento. E aí, sendo aprovado, isso sai assim, rápido? Como é que é esse processo? Isso segue um fluxo normal lá de análise, e aí varia um pouco dependendo da complexidade do projeto, mas eu diria que é algo em torno de 6 meses, algo assim. E algo que vale bastante a pena, né? Sim. Se tiver oportunidade, é bom aproveitar. Sim, com certeza. Ok, então, Bernardo, muito obrigado pela participação aqui no programa, viu? Agradeço muito você ter vindo lá do Rio para participar aqui com a gente e volte mais vezes com outras novidades, com outras oportunidades aí para a área da engenharia. Obrigado, eu que agradeço o convite. Ok. Vamos para um rápido intervalo, gente. Eu volto já. Estamos vivendo um momento único. Mais do que nunca, é hora de debater e encontrar caminhos para questões fundamentais. O papel de cada um é muito importante. O CREA já está fazendo a sua parte. As câmaras temáticas do CREA Minas foram criadas para oferecer estudos e propostas para grandes temas como mobilidade urbana, rodovias e valorização profissional. Uma valiosa contribuição para um futuro mais justo e economicamente sustentável. Existe uma área que, de alguma forma, está relacionada a tudo o que acontece à nossa volta. Ela projeta e executa edificações, pontes, viadutos, estradas, barragens e toda a infraestrutura urbana. Seu trabalho também é fundamental para proteger o meio ambiente dos impactos causados pelas atividades humanas. A engenharia civil é a concretização de muitos dos nossos sonhos. Engenharia Civil e CREA Minas. Avançar com visão do futuro. Estamos vivendo a era da conectividade. Um tempo onde a informação é tudo. Estar preparado é fundamental. O CREA acredita nisso. O CREA Minas facilita o acesso, amplia a troca de informações e atende cada vez melhor a sociedade, as empresas, aos profissionais da agronomia, da engenharia e das demais áreas tecnológicas. São muitos os canais, escolha o seu. O que é preciso para que novas minas sejam descobertas? Como garantir a construção de grandes obras como túneis, barragens, reservatórios,
estradas, ferrovias, pontes e loteamentos. A Engenharia de Minas e a Geologia cuidam para que tudo isso seja possível com qualidade e total segurança. Engenharia de Minas, Geologia e CREA Minas. Avançar com visão do futuro. Minas tem muitas tradições e o trem é uma delas. Não só na fala, mas nas viagens pelas montanhas de Minas. Em muitas cidades, as locomotivas se mantêm vivas, mas agora com rotas turísticas. Passeios que fazem um resgate no tempo e impulsionam o desenvolvimento dos municípios. Os turistas movimentam as cidades e o dia a dia de muitos profissionais da área tecnológica responsáveis pelo bom desempenho das máquinas. Quem chega a Mariana, além de aproveitar as belezas da cidade histórica e antiga capital de Minas, tem a oportunidade também de fazer um turismo diferente. Essas imagens são de um vídeo institucional distribuído gratuitamente pela Prefeitura. Olha que tem muita coisa bonita para ser mostrada. Durante a viagem do trem da Vale, de Ouro Preto para Mariana ou de Mariana para Ouro Preto, o turista passa por um percurso de aproximadamente 1 hora e o turista passa por alguns atrativos singulares históricos, como a primeira vila, né, a consolidação da primeira vila da cidade, o bairro, né, que hoje tem o imóvel ainda da primeira Câmara, a primeira igreja, que é uma capelinha, que é aberta à visitação esporádica e passa por uma cachoeira, passa por trajetos naturais, assim mesmo, de formação e consolidação da cidade e da região. A coordenadora de turismo conta que o passeio de trem, antes realizado por uma Maria Fumaça e hoje por um trem abastecido a diesel, é imperdível. A programação é de sexta a domingo, além dos feriados. A Maria Fumaça não consegue operar, ela requer uma manutenção muito mais cautelosa, né? E além disso ela não consegue carregar o peso todo dos vagões. Então está sendo feito um estudo, segundo a gestão do trem da Vale, está sendo feito um estudo para ver a restauração que deve ser feita nessa máquina para voltar a operar. A recuperação das estações e do trecho ferroviário foi feita em 2006. Os pontos restaurados passam por Mariana, Vitorino Dias, Passagem de Mariana e Ouro Preto, onde termina o percurso. Isso significa mais de um século de história mineira sendo preservada. É uma verdadeira viagem no tempo. Para isso, a manutenção é feita periodicamente. Que a gente tem os desgastes, né, de trilho, dormente, e aí a gente tem um plano de manutenção que quando a gente precisa trocar, a gente tem a mão de obra para estar trocando. A gente garante a segurança tanto do passageiro quanto do trem, dos próprios empregados, né, que trabalham aqui. São 6 vagões que comportam cerca de 300 passageiros. A velocidade média para percorrer 18 quilômetros é de 25 quilômetros por hora. Isso tudo para garantir ao turista a possibilidade de desfrutar de belas paisagens. Os amigos de São Paulo, que percorrem a Estrada Real de bicicleta, vão levar boas lembranças de Minas Gerais. Minas acho que é o melhor estado do Brasil. E esse passeio de trem aqui é sensacional, é muito bonito, passa por dentro dessas matas aí. Nossa, várias cidadezinhas maravilhosas, assim, muito morro, muita natureza, muita cachoeira, tudo legal. Começou lá no Rio de Janeiro a ferrovia em 1854. Você imagina nessa época, construção das ferrovias, como é que foi? Foi trabalho manual praticamente, né? E aí, até chegar aqui, foram 34 anos de construção de ferrovia nessa ferrovia.
O desafio agora é unir a tecnologia para preservar o que já foi feito. Exatamente. Eu acho que a preservação, eu acho que nós temos que preservar a nossa memória. Justamente para nós não perdermos a nossa identidade e contar um pouco da história das duas cidades. E outro segmento turístico que dá trabalho, mas também muito prazer aos vários profissionais da área tecnológica são as grutas. Em Minas, elas são muitas e guardam tesouros arqueológicos que ajudam a contar a história do homem. Locais que reúnem beleza, pesquisa, diversão e preservação. Confira. A Gruta da Lapinha, localizada no Parque do Sumidouro de Lagoa Santa, é uma das mais conhecidas do estado. Aberta ao público, os visitantes descem até 40 metros de profundidade. As formações rochosas de milhares de anos encantam e a água que cai da chuva auxilia ainda mais na definição da obra da natureza. Para manter o local, o gerente do parque explica que existe um conjunto de ações, monitoramentos e pesquisas feito por profissionais especializados. Tudo isso para proteger o patrimônio arqueológico, espeleológico e paleontológico descoberto e explorado pelo dinamarquês Peter Lund no século XIX. Nós temos o Museu do Castelinho, que tem um acervo arqueológico importante da região. Temos acervos dentro do museu que foram tragos da Dinamarca, escavados aqui pelo Peter Lund no século XIX. E temos uma paisagem exuberante, com maciços calcários, uma mata com uma fauna e uma flora extremamente importante. Nós temos o suporte de um analista ambiental, temos uma turismóloga também que nos dá o suporte junto à coordenação do uso público do parque. Então é um conjunto aí que se soma para poder estarmos aí abertos, cumprindo com a missão do parque. No Brasil, são cerca de 14 mil cavernas e grutas catalogadas. Em Minas Gerais, já são mais de 1.000, muitas delas desconhecidas da população. E para evitar que sejam ocupadas antes mesmo de se descobrir a importância histórica, existem empresas como esta que fica na capital mineira. Uma equipe responsável faz análise de ambientes com formações rochosas antes de serem concedidas licenças ambientais. São engenheiros ambientais, biólogos, geógrafos, técnicos de segurança do trabalho e geólogos. E essa conclusão da relevância da cavidade, ela é uma junção de todos esses aspectos, né? Então, precisa de uma equipe multidisciplinar para a gente chegar à conclusão dessa relevância. É muito importante que a equipe seja montada por profissionais graduados em áreas diversas, né? E o trabalho de campo é pesado. Todas as espécies coletadas são trazidas para o laboratório. Cada amostra passa por uma análise rigorosa. Depois é feito um relatório com informações de todas as áreas. A bióloga Juliana explica como é o trabalho dela neste grande processo de preservação. Primeiro a gente descreve a rocha, as fraturas, as faces, do carbonato principalmente. E depois a gente descreve o ambiente da caverna, a quantidade de água, a quantidade de espeleotema, de sedimentos, as formas que tem dentro da caverna. Então é a descrição mesmo dos aspectos físicos que a gente encontra dentro das cavernas. Além de engenheiro ambiental, Frederico se especializou em segurança do trabalho. Ele sentiu necessidade de aprimorar o conhecimento para desenvolver melhor a atividade. Hoje, ele afirma que na área onde atua, existe um campo enorme de possibilidades profissionais. A espeleologia, como uma profissão, está atrelada ao licenciamento, né? Então, tendo mais projetos de licenciamento, antes a gente olhava só a mineração. Hoje em dia, não só a mineração está cobrando a espeleologia. Qualquer licenciamento ambiental, eles estão pedindo a prospecção espeleológica, o caminhamento na área, né? Independente do que for, seja loteamento, seja mineração, rodovia, PCH, tem a parte da segurança também que é importante para o trabalho. Sem falar nas questões também legais, né? Acidente de trabalho,
Coisas que você tem que pensar no bem da equipe, né? A equipe tem que ir e voltar com segurança para casa. E se depender destes profissionais, belezas como a Gruta da Lapinha vão permanecer por muito tempo como história viva da nossa evolução. E à medida que o trabalho segue, outras descobertas vão surgindo, revelando mais do nosso passado e promovendo o turismo sustentável. Esta edição do programa fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.